Muito bem, fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o vídeo número 2 de uma série de vídeos que eu estou produzindo aí especialmente para um grupo que eu criei ali junto aos amigos do Instagram, ok? Eu sou Fábio Figueiredo, Vlad, né? Eventualmente que algumas pessoas podem não me conhecer. Eu sou analista, sou trader, ou seja, eu opero no mercado e também, obviamente, possuo aí a minha carteira de investimentos. E o propósito desse grupo é mostrar para a turma como que eu estruturo a minha carteira de investimentos, tá bom? E quais são os conhecimentos básicos que você precisa ter para estruturar a sua carteira, tá bom? No primeiro vídeo a gente falou aí sobre finanças pessoais, né? A gente desenhou ali e falou sobre o contexto do fator RD, ok? E nesse vídeo a gente vai entrar, vai começar a entrar no assunto principal aí dessa série de vídeos que eu estou produzindo, tá bom? Então, sugestão número 1, caso você não tenha assistido o vídeo 1, assista, tá? Eu vou linkar junto com esse aqui ali no grupo, tá? Número 2, esse vídeo aqui é exclusivo para a galera deste grupo, tá? Então não divulgue para outras pessoas. E aproveite para assistir o quanto antes, porque em breve eu vou retirar esse conteúdo do ar. Tá legal? Então é justamente para criar urgência, para que você assista e dê valor a esse conteúdo. Senão, a gente sabe que o cara vai protelando e nunca assiste e fica para depois. Então, tanto o conteúdo em vídeo quanto o conteúdo do grupo tem data para cessar. Tá legal? Então aqui eu compartilho a minha tela, pessoal. Lembrando aqui que eu utilizo o MindMeister, tá? mindmeister.com, que é uma ferramenta de mapa mental. E é com os mapas mentais que eu organizo aí as minhas ideias e é assim que eu faço os cursos para você ter uma noção, tá bom? Então aqui no vídeo número 1 eu tratei o contexto da relação receitas e despesas, né? Falei lá do fator RD, né? Só dando aqui uma pequena resumida, né? Peguei lá o exemplo do indivíduo que ganha R$3.000, do indivíduo que tem uma despesa de R$3.000, então o fator RD desse cara é 1, né? Ou seja, ele gasta a mesma coisa que ele ganha. Então o foco da gente, pessoal, tem que estar em aumentar esse fator, né? Ou seja, em aumentar a relação receita-despesa. E como é que eu aumento esse fator? Lembrando, né? Ou seja, gastando menos, ok? Então se eu gasto menos, eu vou aumentando ali o meu fator, ó. Concorda? Então, quanto mais eu economizo, mais eu aumento. Só que tem um problema se eu foco em minimizar a minha despesa. O problema é que isso aqui é limitado, né? Ou seja, chega uma hora que eu não consigo mais cortar nada, eu estou ali no mínimo, tá? E quanto mais eu corto despesa, mais desmotivado eu fico, né? Porque eu começo a tirar as coisas que eu gosto, né? Eu começo a cortar o cinema, começo a cortar a cerveja boa, começo a cortar a janta fora de casa que eu faço e naturalmente eu fico desmotivado, fico triste, fico sem vontade de viver. Então a minha proposta é que você, obviamente, corte aquilo que você gasta de maneira desvairada, certo? Mas foque em aumentar a sua receita, porque a despesa eu tenho até um limite para cortar, né? Mas aumentar minha receita é ilimitado, ou seja, eu posso ganhar R$500 a mais, eu posso ganhar R$1.000 a mais, eu posso ganhar, enfim, né? Isso aqui é ilimitado, tá? Obviamente que é aí que vem a pergunta de US$ 1.000.000, né? Como é que eu aumento minha receita? Então aqui existem diversas formas de a gente fazer isso, inclusive posso até virar um curso no futuro, né? Como aumentar a sua receita pessoal e não somente o seu trabalho, ter diversas fontes de receita, que é aí, na minha opinião, que você se torna realmente livre, né? Não ficando dependente exclusivamente de uma fonte de renda. Mas enfim, isso aqui tudo a gente falou no vídeo número 1, tá? Hoje, pessoal, eu quero entrar já aqui no assunto que recebe o nome aí de alocação de ativos, tá? Então esse aqui é um tema que eu gosto bastante, tá? E obviamente você vai começar a se interessar por ele a partir do momento que você tiver o quê? Dinheiro sobrando em caixa, né? Então você está ganhando lá, sei lá, R$6.000, né? E está gastando 3. Então sobrou R$3.000. O que eu vou fazer com esses R$3.000? É aí que começa a nossa busca, né? É aí que começa o nosso interesse em entender um pouco mais sobre investimentos, tá? E quando a gente vai buscar sobre investimentos, a gente é inundado aí com um monte de informação da mídia, dos bancos, e na minha opinião, cada um deve cuidar dos seus investimentos, porque ninguém, melhor do que você, sabe exatamente aonde aperta o seu sapato, sabe exatamente que tipo de risco você tolera correr.
Tá? Então hoje a gente vai falar aqui dos mais diferentes tipos de mercados. Tá? Então eu vou detalhar aqui cada um dos mercados. Lembrando que o grupo aqui nós temos muitas pessoas que não sabem absolutamente nada, né? São iniciantes, estão começando agora e que bacana que deram aí o primeiro passo. Isso antes do ano acabar, né? Normalmente as pessoas fazem isso depois do ano acabar, ok? E se você estiver fazendo no começo do ano também não tem problema nenhum, né? Enfim, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, tá? Então é importante que você entenda, via de regra, como cada um desses investimentos aqui funcionam, pelo menos ter uma noção, tá? Hoje eu vou detalhar como cada um deles se dá e no terceiro vídeo eu vou falar sobre como diversificar, né? Como e quanto posicionar em cada um dos mercados. Então, obviamente, eu vou começar aqui falando do mercado de ações, tá? Então, quando a gente fala de ações, a gente precisa entender, né? Para quem não tá fora, para quem está fora do mercado, ainda não investe, é um mito, né? Uau, bolsa de valores, ações, uau, como assim? Que coisa que é somente para gente rica, né? E não, tá? O que é a bolsa de valores, pessoal? A bolsa de valores nada mais é do que um local onde as empresas abrem o seu capital, ou seja, elas diversificam o risco delas, ou seja, elas buscam outros sócios, né, que estejam interessados em investir em ações, ou seja, que estejam interessados em ser sócio de grandes empresas. Então, por exemplo, vamos pegar a Natura, tá? A Natura, lá em 2007, se eu não me engano, quando ela abriu o capital, ela era uma empresa de capital fechado, ou seja, ela tinha a obrigação, obviamente, de gerar lucro e dividir parte desse lucro para os seus sócios lá, né? Como era uma empresa fechada, sei lá, tinha meia dúzia, 10 sócios, não sei. No outro momento, ela gostaria de expandir as suas unidades, gostaria de investir em novos produtos, né? Mas para isso ela precisava de 500 milhões de reais. Não sei, estou chutando valores aleatórios aqui, tá? O que ela pode fazer? Ela pode pedir um empréstimo, ir no banco e pedir empréstimo, né? Só que para isso ela vai ter que pagar uma taxa de juros. E ela também pode abrir o seu capital na bolsa, não precisa abrir todo o capital. Ela abre parte desse capital na bolsa e ela traz mais sócios, certo? Então as pessoas interessadas em comprar o risco da Natura, ao comprar as ações da Natura, elas estão participando daquele negócio, obviamente que de acordo com o percentual de ações que você está comprando. Tá? E a Natura, ao abrir o seu capital na bolsa, ela está, diversificando o seu risco, ela está captando dinheiro barato, né, do mercado, porque ela está dividindo a sociedade com outras pessoas, ou seja, dividindo a sociedade com o mercado, né, com as pessoas que fazem parte do mercado, e isso é bom para todo mundo, né? Com esse dinheiro que a Natura capta do mercado, ela vai investir em novos produtos, em tecnologia, em novas filiais e assim por diante, né? Em comprar uma outra filial ou em pagar dívida, né? Aí cada empresa vai definir a sua estratégia do que fazer com esse capital. E o investidor, o indivíduo que compra aquelas ações, ele se torna sócio daquela companhia, ou seja, ele vai ganhar lucro se a empresa que ele se tornou sócio tiver lucro, ela vai distribuir esse lucro através dos dividendos. Esse é o famoso investidor. Tá? Ou seja, o cara que vai comprar as ações e vai querer ser sócio daquela empresa, ok? E, por outro lado, né? Ou seja, eu posso ser investidor de qualquer companhia, né? Essa é a grande vantagem da bolsa, né? Tendo dinheiro, não tem problema nenhum. Posso ser sócio do Itaú, da Natura, da Grendene, da Arezzo, da Petrobras, da Vale, da Uzi Minas, enfim, da empresa que eu achar conveniente, eu posso ser sócio e ter um pedacinho dessa companhia. E a gente vai falar bastante disso, especialmente no vídeo 3. Tá? E no outro lado nós temos o trader, tá? O investidor é o cara que compra aquelas ações e tem o intuito de ser sócio. Só que, se todo mundo tivesse essa mentalidade, né, de comprar as ações e permanecer como sócio, quem quer vender essas ações, né? Num primeiro momento, quando a empresa abre o seu capital, é a empresa que vende as ações, né? Mas depois que a empresa vende aquelas ações, que ela abre o seu capital, aquelas ações elas são negociadas no mercado. E elas são negociadas dentre aquelas pessoas, né, que adquiriram aquelas ações e as outras pessoas que não entraram na oferta pública da empresa, que não entraram quando a empresa abriu seu capital. Esse é o chamado segundo mercado. Tá? No segundo mercado é que acontece a troca de mãos das ações. E as pessoas vão fazer isso baseado no quê? Nas suas expectativas em relação àquela companhia. A Natura divulgou um balanço, não sei o que lá. Então o indivíduo que comprou as ações no começo acreditava que ia subir de cara, teve um balanço ruim, o cara vai lá e desfaz. Ou seja, é esse conflito de crenças, né, e de expectativas é que faz o mercado acontecer, é que faz o mercado subir e cair todos os dias. A gente defende que você,
tenha, sim, a mentalidade de investidor, compre ações de boas empresas e forme a sua carteira de investimento de ações, que a gente vai falar disso mais uma vez no módulo número 3, ou também, né, e também seja trader. Então quem é o trader? O trader é o cara que não necessariamente vai querer ser sócio da Natura, mas ele vai querer comprar a Natura quando o preço das ações da Natura estiver interessante, certo? Quando ela estiver realizando algum tipo de padrão gráfico, especialmente, o indivíduo vai lá comprar aquelas ações a R$30 e se ela for para 33, o cara vai vender. Ou seja, o trader ele não tem interesse algum se a Natura é uma empresa boa, se a Natura paga dividendo, se a governança corporativa da Natura, que é a relação que a empresa tem com o seu acionista, é saudável. Né? O trader não está nem aí. O trader está interessado numa única coisa, liquidez e volatilidade. Né? Então o trader ele opera justamente esse ruído, esse barulho que acontece ao longo dos dias. Obviamente, esse trader é o cara que opera ali especialmente no curto prazo, ele vai poder utilizar análise técnica, que é a escola que estuda o movimento dos gráficos, dos preços das ações, ele pode utilizar análise estatística, né, fazer estudos quantitativos, e aí a coisa começa a ficar mais complicada. Né? Não quero entrar tão a fundo assim. Mas quando a gente fala de ações, o que nos importa nesse momento saber é isso, tá? Ou seja, a ação é um pedacinho de uma empresa. Eu posso comprar essas ações com o intuito de ser sócio, tá? Com o intuito de formar uma carteira de investimento de longo prazo. Então aqui, o indivíduo vai buscar boas, vou botar entre aspas, né? Boas empresas. A gente vai falar do que cada um vai ter o seu critério, mas eu vou falar os meus critérios do que vem a ser uma boa empresa, né? Para encontrar aí, para poder montar uma carteira de longo prazo, tá? Mas via de regra, o que eu posso comentar nesse momento é que se você tiver o intuito de montar uma carteira de ações de longo prazo, que você faça isso comprando montagem, o ideal, né? Ideal é... Eu vou ter que fazer assim porque o meu teclado aqui, eu não consegui formatar ele ainda, tá? Ele tá com o teclado internacional e os acentos dele aqui tá tudo bugado. Olha, né? Mas enfim, o ideal é comprar periodicamente, comprar aos poucos, tá? Comprar periodicamente, porque a gente nunca sabe quando que vai ser o fundo, né? Quando que o mercado vai parar de cair, quando que é o melhor momento de entrar. O investidor de longo prazo ele não sabe disso, certo? Ele vai comprando aos pouquinhos, todo mês, todo dia 15 ou cada 2 meses, ok? E vai diversificando no tempo, certo? Então a gente pode até organizar melhor isso aqui quando a gente fala de ações, né? Dos perfis, né? Então nós temos o investidor, certo? Que é o cara que vai buscar então focar na construção de uma carteira de longo prazo, e nós temos o trader, né? Então quem é o trader? O trader é o cara que vai buscar, né? Então ele busca retorno, lucrar, né? Lucrar com o movimento dos preços, tá? Então, enquanto o investidor ele quer lucrar com a saúde daquela empresa, né, sendo sócio daquela companhia, com a valorização no longo prazo daquelas ações, o trader ele quer lucrar com a variação de preços e, na maioria das vezes, no curto prazo. Né? Então, vai ser um cara que vai montar a operação para alguns dias ou, no máximo, para algumas semanas. Tá? O trader ele vai poder utilizar, então, usualmente, utiliza a análise técnica, tá? Mas também pode utilizar a análise estatística, tá? Então são duas escolas, as duas utilizam o estudo do preço para determinar ou para entender quais seriam os momentos de se entrar. Então olha que interessante, né? O trader foca no momento, ou seja, quando que eu vou entrar, né? Foca no quando. Foca no quando, certo? Já o investidor, ele foca no o que, né? No que, ou seja, que tipo de empresa que o cara vou querer ser sócio. Ele não está tão interessado assim em entender o momento de entrada se ele escolher comprar isso, montar essa carteira aos poucos. Então já deu para ter uma noção? Ou seja, a minha ideia é que realmente a senhora lá que trabalha numa farmácia, ao ver esse vídeo aqui, tem uma noção, né? Ou seja, a Natura
é uma companhia fechada, decide expandir os seus negócios, abre o seu capital na bolsa, ou seja, coloca lá as suas ações no mercado, as pessoas vão lá e compram aquelas ações com expectativas em relação à empresa. Alguns vão comprar aquelas ações focadas no longo prazo, esperando que a Natura se multiplique por 10, 100 vezes no longo prazo. E no outro lado nós vamos ter o trader, né, que vai buscar lucrar com a variação de preços. Ficou claro isso? Né? O investidor, a gente não escreveu, né? O investidor vai usualmente utiliza a análise fundamentalista, né? Fundamentalista, que é nada mais nada menos do que o estudo dos números da empresa, do balanço, né? Entender se a receita da companhia é sustentável, se não é. E aqui eu já posso até indicar alguns sites para vocês, né? Então aqui eu posso, para quem quiser entender um pouquinho, fundamentos.com.br, tá? Então esse site aqui é muito bacana. Vamos colocar ali a Natura, que é o nosso exemplo, né? Olha, vamos colocar a Natura. Então aqui a gente tem todos os dados, né? O PL, isso aqui em algum momento a gente vai falar sobre isso. Todos os indicadores fundamentalistas, né? O valor de mercado dela, 16 bi e meio, valor da firma 23 bi, tá? Ah, eu quero entender aqui como é que estão o demonstrativo de resultado. Aqui você tem, ó, a receita líquida, como é que está crescendo a receita dela, as margens relativamente estável, o EBIT, né? O resultado financeiro, ok? E o lucro líquido do papel. Olha como diminuiu o lucro líquido ao longo dos últimos anos, né? Enfim, e aí o indivíduo, através desses dados, vai entender se é uma boa empresa ou não, tá? Já o trader, ele vai, via de regra, utilizar aqui a análise técnica, né? Então aqui um gráfico que eu posso, um sistema, um site que eu posso sugerir para vocês é o TradingView. TradingView. Tá? Então nós vamos clicar lá no TradingView e nós vamos dar uma olhadinha aí no gráfico da Natura, tá? Então vamos colocar aqui Nato 3. Tá? Aqui está a Natura, ó, e nós vamos clicar aqui para a gente olhar o gráfico da Natura. Ó. Cliquei aqui, ó, tá? Aqui que eu tenho a minha lista, ó, que vê o gráfico cheio, né? Aí aqui ela abre o gráfico. Óbvio que aqui eu tenho meus estudos, né? Mas enfim, aqui está o gráfico da Natura. Tá? Em algum momento a gente vai falar e vai entender o que é cada uma aí dessas coisas, tá? Cada uma dessas barrinhas aqui que está se desenrolando. Então aqui se a gente afasta o gráfico, ó, nós temos um gráfico de longo prazo da Natura, ó, tá? Que desde 2010 é a base que eu tenho aqui no TradingView. Tá? E o trader então ele vai tentar identificar quando que a empresa, quando que as ações dessa empresa estão num ponto adequado aqui para se buscar uma entrada, né? Então quando nós temos um rompimento, por exemplo, né, de zonas de resistência, a gente tem aí sinais positivos, né, sinais adequados para se buscar uma entrada. Tá? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais a fundo num outro momento. Hoje é só para ter uma noção e entender como é que as coisas funcionam. Conseguiram entender que são duas filosofias completamente diferentes? Um foca numa coisa, um foca em outra coisa. A gente poderia chamar o maratonista, tá? Que ele vai focar em criar resistência, né, para poder fazer lá os 42 quilômetros, e a gente tem o corredor de tiros curtos, né, o cara quer fazer 100 metros o mais rápido possível. São treinamentos completamente diferentes, tá? São formas de se alimentar, formas de treinar, formas de executar aquele treino na prática totalmente diferente, tá bom? Então, acho que é uma boa analogia aí com o trader e o investidor, tá? Então, ações, cobrimos, obviamente que é só uma introdução. Mas, né, qual é o grande ponto quando a gente fala de ações? Todo tipo de mercado há risco, né? Então, por exemplo, aqui a Natura, em momentos ela faz quedas relevantes, né? Por exemplo, aqui, ó, ela fez uma queda ali de 40%. E aí, você teria estômago como investidor para suportar esses 40% de queda? Olha ali, aqui foram 35%. E lá de 2000 quanto? Aqui 2013, ó, de 2013 até aqui 2016, ela caiu 65%. E aí, você tem estômago para aguentar isso? Então, as ações, obviamente, possuem uma volatilidade maior, né? Ou seja, elas possuem um risco, no curto prazo, pelo menos, um pouco maior que a renda fixa. Tá? Então, eu entendo que uma construção de carteira de investimento passe, sim, por ter parte da sua carteira em renda fixa. Tá? E quando a gente fala em renda fixa, o que viria a ser renda fixa? Né? Enquanto
nas ações. A gente compra ações da empresa. Quando a empresa abre o capital, esse dinheiro vai para a empresa e ela vai investir, vai, enfim, focar em desenvolver melhor o seu negócio. Na renda fixa eu vou emprestar o meu dinheiro para o governo, por exemplo. Então eu posso emprestar meu dinheiro para o governo e compro lá os títulos públicos federais. Com esse dinheiro, o banco vai lá, teoricamente, né, vai pagar a dívida, vai investir em saúde, em saneamento, etc e tal, né? Eu posso emprestar meu dinheiro para o governo e eu vou ganhar uma taxa em troca, tá? Eu também posso, esses são os títulos públicos. Eu também posso emprestar o meu dinheiro para os bancos, tá? Para empresas do setor financeiro, né? E aí eu vou lá e compro um CDB. Eu também vou ganhar uma taxa ao ano, ok? Eu também posso emprestar esse capital, né, o meu dinheiro, para a empresa do setor imobiliário. E aí eu vou lá e compro uma LCI ou uma CRI, né, que são também aí ativos que fazem parte do mundo da renda fixa. Então a grande diferença entre a renda fixa e ações é que eu, ao comprar ações, seja trader ou investidor, eu não sei o quanto que eu posso ganhar. Realmente não faço a menor ideia. Agora, na renda fixa eu já tenho uma certa noção do quanto eu posso ganhar. Tá? Então, voltando para cá, certo? Voltando para cá, né? Então, aqui na renda fixa, né, é o mercado onde a gente, vou ser bem direto, tá? Emprestamos o dinheiro para outro agente. Qual agente seria esse, né? Vamos colocar aqui o governo, né? Então, aqui nós temos os títulos públicos, tá? Bancos, e aqui nós temos o CDB, empresa do setor imobiliário, onde a gente tem LCI, CRI, tá? Eu também posso emprestar meu dinheiro para outras empresas, né? Empresas diversas, e aqui eu vou estar comprando uma debenture, tá? Então, empresto meu dinheiro em troca de uma taxa. E aqui o que nós temos que entender, pessoal? Quanto maior for o risco, né, daquele banco, daquela empresa do setor imobiliário, daquela empresa em específico, né, maior é a taxa que ela vai me oferecer. Porque imagine uma empresa Rodobens, né, sei lá, Rodobens. Já ouviu falar da Rodobens? Deve ter ouvido falar, mas você tem uma noção exatamente do que ela faz? Né? Não, né? Ou seja, você emprestaria o seu dinheiro para ela por 7% ao ano? Sendo que o governo oferece títulos pagando 7% ao ano, que eu estou arredondando, tá? Ou seja, qual que é a chance da Rodobens te dar um calote em relação ao governo? É maior, concorda comigo? É maior. Então você vai exigir uma taxa maior também. Então você vai exigir, sei lá, para você emprestar dinheiro para a Rodobens, você vai cobrar no mínimo uns 12%. Né? Então o mercado vai estipular essa taxa baseado no risco que aquele título oferece. Tá? Então, outro ponto interessante quando a gente fala de renda fixa, né? A gente tem que entender a questão do pré-fixado e do pós-fixado. Tá? Então, muito simples, né? Se eu estou comprando um título pré-fixado, eu sei exatamente quanto que eu vou ganhar lá no vencimento daquele título. Então, eu vou comprar um título que vence em 2021. Vamos até colocar ali o Tesouro, ó. Então aqui é o site do Tesouro Direto, ó. Não é isso aqui que eu quero. Não é isso aqui que eu quero. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, e ver se é isso. Títulos públicos. Rentabilidade. Pronto, que aquele estava entrando na minha conta pessoal. Então aqui, ó, pessoal. Estão vendo, né? Beleza. Então aqui é o site lá do Tesouro, né, da Fazenda, e aqui tem todos os títulos que são ofertados, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse título, ó, Tesouro IPCA 2024. O que quer dizer esse título? Quer dizer o seguinte, que eu estou emprestando dinheiro para o governo, num título que vence lá em 2024, ok? E o governo está me pagando 4,9% ao ano, mais a inflação, mais o IPCA. Tá? Então o IPCA é a inflação. Simples, né? E quanto que eu preciso para comprar esse título? Tá? Eu preciso aqui de R$48.
Tá? Então eu preciso de muito pouco dinheiro para começar a investir, não é de outro universo. Com R$100 você já pode começar a diversificar, né? Comprando um pouquinho de título público, um pouquinho de ações. Só um momento. Perdão. Captou a ideia? Então olha só, quanto mais longo o título, né, maior é a taxa que ele vai me oferecer. Então é um título que vence em 2035, ele já está me oferecendo aqui 5,17 mais a inflação. Então esse aqui é um título pós-fixado, né? Por que pós? Porque eu estou recebendo parte dele pré e parte dele pós, né? Ou seja, eu não sei quanto eu vou ganhar, eu sei que parte dele será 4,9, mas a inflação eu não sei quanto vai ser, né, daqui a 2024. Tá? Mas esse é um ótimo título para manutenção do poder de compra do seu capital no longo prazo. É um título que, na minha opinião, todos deveriam ter. Tá? E a gente vai entrar mais a fundo no próximo vídeo em detalhes. Tá? Aqui nós temos exatamente títulos pré. Ó, que é título pré-fixado. Então eu compro esse título, eu sei literalmente o quanto que eu posso ganhar. Ou seja, se eu comprar esse título aqui, que vence lá em 2021, eu vou ganhar 7,92% ao ano. Certo? Posso ganhar, prefixo essa taxa agora. Vou ganhar isso, aconteça o que acontecer. Qual que é a vantagem de comprar o título pré? Se a taxa básica de juros, né, que o governo estipula, cair, certo? Eu garanti 7,98 por 7,92 até 2021. O problema é que se a taxa de juros subir, né? Porque se a taxa de juros subir, faria mais sentido eu estar aqui na Selic. Tá? A Selic é o título que varia de acordo com a taxa de juros do Brasil. Aí você vai me dizer, então, Fábio, a coisa mais bacana é eu estar no título pós-fixado, no caso da Selic, quando as taxas de juros forem subir, e eu estar no título pré-fixado quando as taxas de juros forem cair. Esse é o mundo perfeito, só que a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Entendeu? A gente nunca sabe. Então, por isso, a gente tem que diversificar, ter um pouquinho em cada coisa. Tá bom? No próximo vídeo eu vou falar como fazer essa estrutura dentro da renda fixa. Tá? Então, dentro de cada um dos mercados, a gente vai acabar diversificando. A gente vai acabar colocando um pouquinho em cada cesta. Tá bom? Então, do conhecimento de renda fixa é o que a gente precisa. A gente empresta o dinheiro lá para o governo, ou para um banco, ou para uma empresa do setor imobiliário, ou para outra empresa, no caso aqui da empresa através da debênture. Né? Existem os títulos pré-fixados e pós-fixados, eu vou ter que diversificar isso dentre esses mais diversos títulos. Quanto mais arriscado for o agente que eu estou, entre aspas, emprestando meu dinheiro, maior é a taxa que ele vai me oferecer. Conseguiu captar? Perfeito. Outra ferramenta, outro instrumento aí que a gente tem à nossa disposição são os fundos imobiliários. Tá? Então aqui são os fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários. Então aqui eu posso, ao invés de ir lá comprar um imóvel, né, e ficar concentrado com o meu dinheiro todo naquele imóvel, eu posso comprar diversos, dezenas, centenas de imóveis, se eu quiser, através dos fundos imobiliários. Tá? E a grande vantagem dos fundos imobiliários é que o rendimento que eles pagam, né, é livre de imposto de renda, né? Então você não paga imposto de renda nos fundos imobiliários quando você recebe o aluguel, né? Já na vida real você teria que pagar a taxa. Embora, pessoal, nas ações, quando a gente recebe o dividendo, ele também vem sem imposto de renda, tá? Mas, via de regra, os fundos imobiliários ele apresentam uma volatilidade menor. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui o índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX. Esse aqui é um índice que ele mostra a média aí no longo prazo dos fundos imobiliários. Ó. Tá? Então, aqui no longo prazo esse foi o desempenho aí desse mercado. Né? Tá? Lá desde 2013 nós temos aqui. Chegou a ter uma queda bem importante, de 18%, mas nada tão traumático assim, né? E depois uma alta aí, o que eu fiz aqui? Aqui. E depois uma alta, lá de 81%, isso mais o rendimento que você receberia ao longo do tempo, tá? Então existem diversos fundos imobiliários. Vamos achar aqui o site que tem vários conteúdos bacanas. Esse site aqui é um site bem legal, tá? É o Clube do FI. É um site bem interessante. Tem esse outro site aqui que é o fis.com.br e ali vocês vão poder ter um pouquinho mais de informação sobre esse assunto. Tá? Então, existem aí, cara, realmente uma centena
de fundos, tá? Uma centena de fundos, ó. Olha só. Olha quantos fundos tem aqui. Cara, tem no mínimo 100 aí, né? No mínimo. Tá? Então não vou entrar tão a fundo. Tá? Eu particularmente não gosto muito de fundos imobiliários. Tá? No próximo vídeo eu vou descrever por quê. Tá? Mas é uma ferramenta interessante, principalmente para quem gosta de imóveis, para diversificar. Então o cara lá tem 300 mil, ao invés de lá comprar um apartamento ou uma sala, ele pode pegar esses 300 mil e diversificar num fundo imobiliário associado à logística, num fundo imobiliário associado que faz arrendamento, há um fundo imobiliário que compra outros fundos. Então a gente tem uma gama gigantesca aqui de fundos, tá? Com as mais diferentes características, né? Ou seja, de prédios comerciais, de shopping, né? Então tem diversos fundos imobiliários de shopping, tem fundo imobiliário até de cemitério, pessoal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha, não aparece aqui, não sei porquê. Aqui, ó, esse aqui, ó. Brazilian Graveyard and Death Care. Tá? Esse aqui é um fundo imobiliário de cemitério. E você é remunerado ali pela... Não sei exatamente qual é que é a remuneração... Da onde vem a remuneração, mas eu acredito que é através do aluguel lá das covas. Meio fúnebre, né? Mas é isso aí, olha que bacana. Até isso tem, tá? Até isso tem. Próximo instrumento aqui de diversificação que a gente vai conhecer hoje, a gente está conhecendo e no próximo vídeo a gente vai entender o quanto colocar em cada um, é moedas, né, pessoal? Então a gente precisa ter sim uma parte do nosso capital em moedas, não muita coisa, mas precisa ter alguma diversificação em moeda, tá? Eu não sugiro que você compre moeda física, a não ser que você vá viajar, tá? Eu tenho a minha estratégia que utilizo para viajar, né? Ou seja, quando eu vou viajar, eu compro moeda aos pouquinhos, faço todo um plano, isso até merece um vídeo em outro momento, tá? Mas eu posso investir em moedas através de dois mercados, né? Através de fundos de investimento, tá? Que na minha opinião é a forma mais barata para você fazer isso. O problema dos fundos de investimentos é que a taxa de imposto de renda ela é mais cara, né? Em relação aos outros investimentos. Então, o fundo de investimento você paga 22,5% sobre o lucro nos 6 primeiros meses, depois 20%, depois 17,5% e depois 15% de imposto de renda. Isso de 6 em 6 meses, né? Tá? Então, os primeiros 6 meses, depois nos outros 6 meses, depois nos outros 6 meses, então é 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Tá? E nos primeiros 30 dias tem IOF, tem IOF, tá? Então é o lado ruim aí dos fundos, mas é ainda assim a forma mais barata de você participar, por exemplo, do movimento do dólar. Há fundos cambiais aí de dólar, tá? Não sugiro que você compre moeda e guarde no colchão, mais uma vez, embaixo do colchão, a não ser que você vá viajar. E viajar, na minha opinião, também é um investimento, tá? Outra forma de você participar desse universo é através de mercado futuro. Tá? Então você vai lá e compra um contrato de dólar futuro. Tá? A vantagem do mercado futuro, que é muito mais fácil, e a desvantagem é que você tem uma taxa de juros. Né? O mercado futuro ele nada mais é do que a moeda à vista hoje, mais uma taxa de juros, de hoje até o vencimento. Então o contrato futuro é um contrato, como diz o nome, futuro, que tem uma data de vencimento futura. Então eu pago uma taxa de juros, né? De hoje, no momento que eu estou comprando, até o vencimento. Tá? Então são duas formas aí de você trabalhar nesse universo aí de diversificação cambial, né? Tá? Então a gente tem que ter sim uma parte do nosso capital em mercados associados, né, derivados aqui desse universo cambial. Tá? A gente também, obviamente, tem as BDRs, tá? Que são empresas que de fora que negociam aqui, certo? Enfim, dá para comprar Facebook aqui, eu sei que dá. A Berkshire do Warren Buffett comprar aqui também eu sei que dá. Dá para comprar o S&P 500, né, que é o índice lá americano. Enfim, tem um monte de coisa. Isso aqui a gente vai entrar a fundo num outro momento também. Certo? E aqui a gente já cai em investimento internacional, né? Acho que esse tópico não precisa nem cobrir, porque eu acabei cobrindo aqui, né? Que eu ia falar ali das BDRs, tá? Então faz sentido eu ter uma exposição do meu capital nesses mercados, mas aí depende do nível que eu tô, tá? Para quem está começando, eu acho que isso aqui é um tópico para o cara começar a pensar a
partir do momento que o cara tiver uns 100 mil reais, é que o indivíduo deve começar a pensar em diversificar do ponto de vista cambial. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria trazer hoje, tá, era isso, tá? Entrar um pouquinho aqui em cada mercado. Eu não falei de um monte de coisa, né? Que eu só falei que o trader lá pode operar o momento do preço nas ações, mas existe ainda o universo das opções, existe o mercado futuro, né? Existe aqui para o investidor, né? A gente pode até falar aqui num outro momento das ETFs, tá? ETFs, ou seja, eu não preciso escolher uma boa empresa, né? Eu posso comprar um índice de ações que já replique um índice, né? Ou seja, ao invés de eu comprar todas as ações do Ibovespa, que é uma cesta de ações que faz uma média das ações mais líquidas no país, eu posso ir lá comprar a BOVA11. Então é uma forma bem simples de comprar, de estar exposto ao universo da renda variável, tá? Mas tudo isso eu vou entrar a fundo no próximo vídeo, que vai ser um pouquinho mais técnico e a gente vai entrar mais detalhes, tá bom? Então eu espero que você tenha curtido esse tipo de conteúdo. Não deixa de me dar o feedback aqui no grupo mesmo, tá? Não precisa ser no vídeo do YouTube ali, porque o vídeo tá não listado, né? Ele é só para vocês, então coloca ali no grupo ali o que você achou, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado, um forte abraço e até lá. Valeu!